grande prazer estarmos aqui nessa gravação com o Dr. Maurício Godinho, nosso atual presidente da SBAIT, que ele vai apresentar brevemente. Eu sou Jorge Cury, diretor de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina, e também sou cirurgião-geral endotrauma aqui na Unicamp, o qual é um grande prazer, uma honra a gente estar abordando um tema tão importante, com tanta repercussão, como o Maio Amarelo. Olá, Dr. Cury, muito obrigado pelo convite. Olá a todos que nos assistem aqui pelo canal da Associação Paulista de Medicina. Agradeço primeiro o convite da APM e parabenizo a Associação Paulista de Medicina por essa série de eventos, de vídeos que tem feito associados ao tema do atendimento adequado ao doente traumatizado. Como o Dr. Cury disse, meu nome é Maurício Godinho, sou cirurgião geral, cirurgião de trauma. Fiz minha formação em cirurgia de trauma na Unicamp, lá com o Dr. Cury. E há mais de 10 anos trabalho no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, atualmente, eu sou o diretor-geral do hospital, que nós chamamos aqui de coordenador das atividades administrativas da unidade de emergência do hospital, que é um prédio à parte, é um prédio de 200 leitos destinado ao atendimento exclusivo a urgências e emergências da nossa região, da nossa DRS. Atualmente também sou o presidente da SBAIT, e a SBAIT é uma sociedade que há 41 anos foi fundada na cidade de São Paulo, e como o próprio nome da sociedade diz, né, a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Então nós reunimos todos aqueles que trabalham direta ou indiretamente, né, o diretamente que eu digo é no atendimento inicial do doente traumatizado ou no pós-atendimento inicial. Então a SBAIT tem uma preocupação muito grande, não só no atendimento intra-hospitalar, mas no atendimento pré-hospitalar e na prevenção. Outra ponta que nós discutimos pouco, que o Dr. Cury citou, é a reabilitação dos nossos doentes. Isso fecha a sequência, o ciclo de atendimento do doente, que começa com prevenção e termina com a reabilitação. E é um grande prazer estarmos aqui também com o nosso amigo Dr. Maurício Godinho, que também esteve conosco aqui no passado recente, quase recente, né? Que abordará esses temas importantíssimos, né? Que são o atendimento propriamente do traumatizado, seja na sua fase pré, intra, e também, fundamentalmente, o que tem sido uma grande preocupação no Brasil e na própria Secretaria de Saúde de São Paulo, que é a regionalização e a regulação dos atendimentos. Dr. Cury, em relação o senhor me perguntou em relação à regulação dos nossos doentes. A regulação, então, eu acho que é um tema importante, que faz a ponte entre o pré-hospitalar e o intra-hospitalar. A regulação tem um papel fundamental. Eu tenho a ideia de que o médico regulador deve ser o profissional mais experiente possível na carreira médica. Esse profissional ele tem que ter o discernimento de entender que o paciente certo precisa ir para o lugar certo. Essa é uma frase muito recorrente que nós, né, na emergência e no atendimento ao traumatizado, dizemos. Se eu ocupar, né, os meus leitos de alta complexidade, como é onde trabalha o Dr. Cury, o HC de Campinas, ou aqui o HC de Ribeirão Preto, provavelmente eu vou ter mais espaço para atender esses doentes. Se eu ocupar os leitos de alta complexidade com doentes menos complexos, quando eu precisar do atendimento a um doente complexo, eu tenho todos os leitos ocupados. Por isso é fundamental o papel da regulação médica, e algo que eu pessoalmente tenho discutido muito aqui na nossa Regional de Saúde, na nossa DRS, com o apoio dos prefeitos e dos secretários municipais de saúde, inclusive, é talvez tentar uma descentralização. A importância da CROSS é enorme. A CROSS é um serviço ligado à Secretaria de Estado do governo. O governo do Estado de São Paulo tem nos apoiado muito hoje, aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A Secretaria de Saúde do Estado tem nos apoiado muito. E eu acho importante a discussão, talvez, descentralização dessa regulação, para que as suas regiões consigam regular os seus doentes. Muitas vezes, o médico que está em um único local, que hoje fica na cidade de São Paulo, talvez não conheça a realidade das cidades de cada região e dos serviços de cada região. Quando a gente discute, quando a gente conversa com as pessoas da nossa região, fica mais fácil o entendimento, fica mais fácil levar o doente certo para o lugar certo.
Em relação ao atendimento das vítimas no pré-hospitalar, eu acho que também é papel fundamental. Hoje o Estado de São Paulo tem um time muito bem organizado de atendimento, representado tanto pelo SAMU do governo federal, quanto pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que iniciou todo esse atendimento, né, e formou, desde a década de 80, final da década de 80, o grupamento, né, o GRAU, que dá o atendimento de suporte avançado, que nós chamamos às vítimas. Então, o pré-hospitalar, tudo começa, né, com o pré-hospitalar, um pré-hospitalar bem feito, provavelmente, né, a primeira hora de atendimento e depois as primeiras outras horas que compõem o primeiro dia, que compõem as primeiras 24 horas, é que dão um desfecho adequado para o doente. Isso não é minha opinião, isso é científico, né? Quanto melhor é o atendimento inicial, melhor o desfecho dos nossos doentes. Então, um atendimento pré-hospitalar bem feito e um atendimento intra-hospitalar no lugar certo bem feito, provavelmente vai levar a uma maior chance de sobrevida e ao menor número de sequelas, que foi outra pergunta que o Dr. Cury me fez. Hoje nós temos quase 50 mil mortes no Brasil por ano, associadas ao trânsito, que é o principal mecanismo de trauma no atendimento do doente traumatizado. Agora, se nós formos levar em consideração o número de sequelas temporárias e permanentes, nós passamos de 400 mil pessoas por ano. Isso traz um impacto muito grande, um impacto social. O doente traumatizado, a grande maioria deles, está dentro da faixa etária produtiva, a faixa etária das pessoas que estão aí na sociedade trabalhando no dia a dia. Então, um paciente que falece, ou um paciente que torna-se um incapaz, traz um custo muito grande, não só individual, né, para a sua família também, mas para a sociedade. Então, é importante o processo de reabilitação adequado. E como eu disse, prevenção, pré-hospitalar, o intra-hospitalar, no doente certo, no lugar certo, e depois a reabilitação mais precoce possível num local adequado para que esses pacientes sejam reinseridos à sociedade o mais breve possível. Mas dentro desse tema, particularmente da assistência, né, e que a SBAT tanto tem se esforçado, se esmerado, e conhecendo já os recursos nas várias capitais, nas grandes cidades do Brasil e do estado de São Paulo, o que você vê que a gente poderia afinar melhor, né? Você falou de uma coisa fundamental agora, que é a regionalização, a regulação adequada para esse paciente chegar o mais rápido possível e da forma devida no seu local, né? Tempo é fundamental e a estrutura, inclusive, de não só médica, né? Mas você falou, por exemplo, de bombeiro integrado no pré-hospitalar, né? O que nós poderíamos fazer diante, inclusive, daquilo que a gente observa em outros países, né? Mais desenvolvidos, vamos chamar assim, para otimizar esse atendimento das vítimas de trauma, né? América do Norte, Europa, a gente sabe que tem centros que já conseguiram avançar tanto na prevenção como na otimização do atendimento, na regulação e na otimização, né? Como é que você vê esse contexto e como é que nós podemos mais rapidamente chegar dentro desse perfil melhor? Doutor Cury, o senhor citou uma coisa importante novamente aí, que é a prevenção. E eu acho que uma das motivações dessa série de vídeos que a Associação Paulista de Medicina está fazendo é a campanha Maio Amarelo. A campanha do Maio Amarelo, eu acho que é uma das formas de campanhas de prevenção que extraordinárias, né? Como você disse, hoje o Maio Amarelo não está mais só no Brasil, o Maio Amarelo está na Europa, o Maio Amarelo está em outros países. E é importante demonstrar essa preocupação do Brasil com as campanhas de prevenção. Em relação à melhora do atendimento, eu acho que nós precisamos criar um sistema de atendimento ao doente. Esse sistema, eu não estou dizendo aqui para que as pessoas entendam de um sistema de saúde. Nós temos um sistema de saúde no Brasil, nós temos o SUS, que é um sistema de saúde muito bem elaborado, inclusive. Agora, nós precisamos de um sistema de atendimento ao doente traumatizado, ele é integrado. Quer dizer, eu preciso de pré-hospitalar conversando com o intra-hospitalar, eu preciso da regionalização para isso, eu preciso de categorização dos serviços, então é importante, inclusive, que a SBAT tenha um papel na categorização, né, junto com as outras sociedades médicas, para que a gente entenda qual é o hospital de maior ou menor complexidade. E isso
é importante, naturalmente, a gente não consegue ter todos os hospitais como hospitais de alta complexidade, a gente nem tem um número para isso tudo. Então, é importante que exista um hospital de 2 ou 3 hospitais na região de alta complexidade, que existam os intermediários, o de baixa complexidade, e que um sistema integrado se converse. Então, que, por exemplo, o transporte aéreo leve, né, todos os pacientes de alta complexidade para um determinado hospital, que aquilo já é pré-acordado, em que um hospital menor receba pacientes ortopédicos de menor complexidade e assim por diante. Então, eu acredito que o desenvolvimento de um sistema de atendimento ao doente traumatizado é essencial. Você acha que nós estamos, no presente momento, nos encaminhando para afinar essa sintonia maior, né, desse atendimento no estado de São Paulo, que é a nossa maior proximidade, que acaba sendo uma referência, inclusive, para outros estados? Eu acredito que sim, doutor. Eu acho que existe um empenho grande das sociedades, né, que envolvem o Estado de São Paulo, como a Associação Paulista de Medicina, a SBAIT, que é a Sociedade Nacional, mas que tem inclusive sua sede na cidade de São Paulo, e o poder público. Como eu disse antes, eu queria reforçar, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo tem colaborado muito, né? Nós temos o hospital aqui tem sempre a agradecer, nós conseguimos desenvolver uma série de programas durante esse ano, desde o início do ano, e desde que eu assumi aqui a minha função como gestor. Então, eu acho que o poder público dando esse apoio e as sociedades trabalhando em conjunto, eu acho que nós vamos conseguir aqui no estado de São Paulo desenvolver um sistema de atendimento integrado que a gente possa, digamos assim, mostrar para todo o país, como exemplo. Como é que nós estamos em termos de reabilitação? Estamos avançando também em relação a isso? Já que o número de sequelados é muito maior, inclusive, felizmente, né, do que o número de mortos, mas dá um impacto social realmente e familiar muito importante, né? Turcuri, eu acho que em relação à reabilitação ainda tem muito a ser feito. A reabilitação talvez seja das pontas, né, do atendimento integrado ao traumatizado que ainda tem talvez que desenvolver mais. A gente tem a rede Lucim Montoro, né, que desenvolve um programa de reabilitação, mas ainda com poucas unidades, né, para a quantidade de doentes, como eu citei antes, que precisam de reabilitação. Então, talvez a gente tenha investido muito nas campanhas de prevenção, como é o Maio Amarelo. A gente tem discutido muito em relação à ponte de pré e intra-hospitalar, e talvez a gente pudesse focar um pouco mais também na reabilitação. Você entende que a questão da formação, do treinamento, né, dos cursos e educação continuada desses múltiplos profissionais de saúde, estamos bem encaminhados, há muito o que fazer? Como é que você vê a questão da formação e treinamento? Doutor Cury, hoje a SBAIT desenvolve um programa chamado, que nós damos um apelido, TAX, que é um curso continuado. É um curso continuado que é gratuito para aqueles que são sócios da sociedade, da SBAIT. Como você citou, eu acho que isso é muito importante lembrar, que a SBAIT, apesar de ter sido uma sociedade fundada por médicos, ela é uma sociedade aberta a todos aqueles que atendem o doente traumatizado. Então, nós abrigamos na nossa sociedade não só médicos, mas enfermeiros, paramédicos, bombeiros, todos aqueles que atendem. E abrimos sempre um espaço de discussão para que todos possam participar. Esses cursos que a SBAIT desenvolveu, esse curso continuado é para todos. É um curso que acontece uma vez por mês, nós desenvolvemos alguns módulos e nós discutimos todos os assuntos que envolvem o atendimento ao doente traumatizado. Eu acho que esse é um caminho, é algo que a SBAIT se propôs a fazer nessa gestão e que começou, né, efetivamente no mês passado, no mês de abril. Agora, na próxima semana, nós temos o segundo módulo. Você gostaria de colocar mais alguma coisa nessa linha da atuação da SBAIT, do Maio Amarelo e o trabalho que a gente tem pela frente, Maurício? Como é que você vislumbra o momento imediato e o futuro imediato, né, em relação a isso? Procure, a SBAIT tem um papel fundamental na sociedade. A SBAIT precisa crescer, a SBAIT precisa de novos sócios e a SBAIT precisa sempre ter assento junto às sociedades que tomam decisões. Eu acho que isso é importante. Lembrar que a morte associada ao trauma é a principal causa, né, até os 49 anos de idade, e isso acontece no mundo inteiro. Então, acomete, como eu disse antes, a faixa de idade produtiva. E isso traz grandes consequências individuais e para a nossa sociedade.
Então, a SBAT tem um papel fundamental e campanhas como o Maio Amarelo têm papel fundamental. O Maio Amarelo, como você citou, o Dr. Gustavo Fraga, hoje professor titular da Unicamp, da disciplina de cirurgia do trauma, ele tem trabalhado bastante para apresentar o Maio Amarelo para o mundo, inclusive, né? Como você citou, ele foi para Portugal, agora retornou esses dias de Portugal para fazer uma belíssima divulgação. Então, são essas ações que, na minha opinião, são muito importantes. São pessoas relevantes no meio médico, são pessoas relevantes na sociedade que levam esses programas e em parceria, né, com a Associação Paulista de Medicina, em parceria com a SBAT, eu acho que isso é que leva a divulgação, né, e a melhoria do atendimento. Como é que você vê a conscientização dos nossos gestores de saúde em relação a esse tema e a receptividade a programas como o Maio Amarelo, o atendimento ao traumatizado, a regulação, temas que você colocou tão bem aqui? Você acha que está tendo receptividade? Nós tivemos um secretário de saúde recente em Ribeirão, né? Muito ligado ao nosso time, que é o Dr. Sandro Scarpellini, né? Sem dúvida nenhuma, isso deve ter ajudado muito em relação à sensibilidade, em relação ao tema. E temos hoje um secretário de saúde do estado de São Paulo, muito próximo a nós também, muito consciente do papel importante da regulação, da regionalização, inclusive isso foi tema recentemente, da Secretaria de Saúde do Estado, nós estamos sabendo, e acho que é importante a gente levar a eles, esses nossos gestores e amigos, né, sensíveis ao tema, a nossa percepção em relação a isso, né? Como é que você está percebendo essa integração com os gestores e a importância desses avanços? Turcuri, eu vejo como melhor, né? Como você disse, já é a terceira vez que eu vou citar, mas agradecer à Secretaria de Saúde por toda essa ação e por nos escutar, né? Isso é essencial para nós que fazemos o papel de gestores hoje nos hospitais públicos, né, universitários, porque a coisa vai, né, como se fosse uma pirâmide, né? A gente vai repassando essas informações e vai promovendo as ações. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Ribeirão Preto, eu fiz uma proposta e nós começamos em abril, todas as manhãs, das 9 às 10 horas da manhã, nós fazemos uma reunião que eu chamo de mesa de negociações dos pacientes regulados. Então, antes desses pacientes irem lá para a tela da CROSS, né, uma forma que a gente todos usam, né, quer dizer, antes de ir para o sistema, eu peço, nós nos reunimos, os 26 municípios, e eu peço para que os municípios separem os doentes muito importantes que eles gostariam que fossem transferidos, que tivessem uma ajuda, etc. E nós discutimos, né, brevemente esses casos e todos têm se ajudado muito. Então, é o que eu digo, né, da história da descentralização. Quando eu converso com as cidades ao redor aqui, e às vezes ali levanta um gestor de dos hospitais e diz, olha, esse paciente eu posso aceitar, eu entendo que hoje o Hospital das Clínicas está cheio, esse eu aceito. E eu digo, olha, traga esse para o HC, porque esse paciente é do HC mesmo. Nós fazemos 1 hora, né, de reunião, e isso tem nos ajudado muito. A ideia, né, aqui é ajuda mútua, mas é fundamental esse papel da discussão da descentralização, na minha opinião. E a Secretaria tem ajudado muito nisso. Então, eu acho que os gestores têm entendido muito bem. No momento que o nosso secretário, né, que representa toda a saúde do Estado, entende dessa maneira e coloca isso na mesa de negociações, coloca isso para a gente discutir, eu acho que isso dá uma grande esperança a todos, né, aqui no Estado de São Paulo, que a gente possa, né, melhorar o atendimento dos nossos doentes. Maurício, agradeço muito e deixo aqui a possibilidade de você colocar suas palavras finais, né, sobre o que você pensa em relação a essas ações do Maio Amarelo e o atendimento ao traumatizado. Turcuri, eu agradeço mais uma vez o convite da Associação Paulista de Medicina, o seu convite. Eu acho que é primordial, né, a APM desenvolver essa discussão hoje do Maio Amarelo e o atendimento do doente traumatizado, como em diversas outras ações que a APM faz. Eu acho que isso esclarece, né, ao público, ao nosso público médico, e isso faz com que todos comecem a pensar mais parecido. Em relação ao atendimento do doente traumatizado, é isso. Lembrar que um atendimento adequado inicial, né, tanto no ambiente pré-hospitalar quanto no ambiente intra-hospitalar,
é o que vai trazer uma melhor qualidade de vida ou mesmo a sobrevida dos nossos doentes. Dr. Cury, eu agradeço muito o convite da APM.